pode aplaudir ao Senhor, exaltar o seu poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção é uma grande verdade, né? Você meditar nessa letra é uma grande verdade. Onde eu vou, sem Ele, para onde eu vou, né? Mas agora nós vamos seguir aqui. Você vai abrir a sua Bíblia em Juízes. Mesmo versículo que o pastor leu semana passada, nós vamos ler hoje novamente. Juízes 2, o 18 e o 19. Juízes 2, 18 e 19. Abram aí, para nós lermos juntos. Abriram? Antes de mais nada, parabéns aos papais. A gente vai orar no final, a gente ora por vocês, abençoando aos pais, né? Oi. Vamos ler Juízes 2, 18. Diz assim: quando o Senhor lhes suscitava juízes, levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores dos que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Aqui nesse livro de Juízes, o pastor até falou alguma coisa na semana passada, e eu fui dei uma estudada a mais nesse livro. E o nome dele é Juízes, porque Deus levantava juízes. E como você conhece a história, o povo de Israel, quando o juiz era levantado, eles seguiam tudo o que o juiz ensinava, o juiz dizia, eles serviam ao Senhor de verdade. O juiz falecia, eles, como diz aí na gíria, eles desandavam. Eles começavam a adorar outros deuses, eles faziam o que era errado diante do Senhor. E isso, se você for ler, ou como você já deve ter lido o livro de Juízes todo, é dessa forma. Foram levantados 12 juízes, e era tudo dessa maneira. E tem também Eli, que é considerado o juiz, e Samuel, que foi o último. E depois eles fizeram um rei, e aí continuou a história. Mas nós vamos falar desses juízes. Se você for pegar um por um, como eu falei, são 12. Se você for pegar um por um, eles eram guerreiros, porque muitos deles foram à guerra, muitos deles conseguiram vencer batalhas. Então eles não era necessariamente aquele juiz que dizia, isso aqui está certo, isso aqui está errado, que apenas julgava o povo e ficava tranquilo. Não. Eram homens que realmente vestiam a camisa, vamos dizer assim, e saíam para a guerra. Eram homens que, literalmente, eles diziam assim, Senhor, se é através de mim o Senhor vai livrar o povo de Israel, então vamos, o que o Senhor quer que eu faça, eu farei.
E nós vamos ver desses 12, a maioria deles, nos versículos, eu não vou ler, que hoje nós não temos tempo de ler. Até anotei, mas não vamos ler. Depois, se você quiser ler em casa. A maioria deles, Deus chama de libertadores. A maioria deles, Deus fala assim, eu vou ler só para nós entendermos, que é Juízes 3:9, que é o primeiro que foi levantado, que diz assim, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otoniel, filho de Querias, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Se você for estudar e ler, conforme Deus foi levantando esses homens, a maioria deles, Deus trata dessa forma. Deus não fala assim, estou levantando um juiz. Deus fala, eu vou levantar um libertador, que vai tirar o povo da escravidão. Porque eles entraram ali, tiveram muitos, os amorreus, os moabitas, os filisteus, que nós conhecemos mais, os midianitas, todos que, quando eles se desviavam do Senhor, aquele povo conseguia oprimi-los. E Deus levantou aqueles homens para livrá-los dessa opressão. Na verdade, juízes, o nome hebraico quer dizer sofetim, que é SH, sofetim, não sei se é assim que pronuncia claramente, que quer dizer os que são chamados por Deus para conduzir o povo. Então, os juízes eram homens que eram levantados, chamados por Deus para conduzir um povo. Então, não necessariamente, como eu falei, para julgar eles. Mas eles, além de julgar, eles eram guerreiros e libertadores. Guerreiros e libertadores. Guarda isso. E diante de toda essa situação, às vezes passa pela nossa cabeça, como às vezes eu já comentei, mas que povo ruim, né? Quem já não pensou assim? Eu acho que só eu, né? Melhor deixar assim. Que povo ruim. Levanta um juiz, eles servem a Deus. Morre um juiz, eles desviam de Deus. Levanta o juiz, eles dizem, quem não disse? Mas que povo ruim, né? Eu mudei meu pensamento nesse sentido. Porque aquele povo, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham dentro deles o Espírito Santo. E Cristo não tinha vindo morrer por eles. Então, o que eles tinham era a voz daqueles libertadores. Eles morriam, então não tinha nada que os ajudasse, os fortalecia, os deixasse firme para continuar seguindo o que aqueles homens tinham dito. Eles não tinham isso. Eles não conheciam Cristo como nós conhecemos. Cristo não tinha morrido por eles como morreu por nós. Então, a gente falar que era um povo ruim fica meio errado. Porque eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham Cristo como nós temos. E dentro disso, nós precisamos entender que eles não tinham Cristo como nós, não tinham o Espírito Santo para os fortalecer diante dos problemas que enfrentavam e das guerras que eles enfrentavam. Aí eles acabavam pendendo para outros deuses, para outros, desobedecendo aquilo que eles tinham aprendido. E precisava vir um juiz completo. Precisava vir alguém que fizesse a obra completa. Porque vinha um e morria, o povo desviava. Precisava vir. E como nós temos aprendido que é tudo sombras do que haveria de vir, é tudo sombras do Novo Testamento, de que Cristo viria, nós podemos entender que precisava vir um juiz para acabar com isso.
Abra aí sua Bíblia em Colossenses 1:13. Precisava vir um libertador que fizesse algo completo. Aí nós vamos ler em Colossenses 1:13. Abram aí para você ler junto comigo. Peraí, Colossenses fugiu da minha Bíblia. Achei. Colossenses 1:13 diz assim: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Cristo veio e morreu por nós, como foi falado na ceia, foi lembrado isso. Ele foi um juiz perfeito, libertador perfeito. Ele fez a obra completa. Isso traz uma responsabilidade para nós, assim, grandíssima. Porque, como eu falei, aquele povo, a gente não pode dizer que eles eram ruins, porque eles não tinham o que nós temos. Agora, nós hoje, o que nós temos, que Cristo veio e fez, Ele veio nos dar a vida dele. Ele veio nos transformar numa nova pessoa, uma nova natureza. Então, hoje nós podemos olhar para nós e dizer: eu não posso estar entre o mundo e entre Cristo. Entre o mundo e Deus. Porque o juiz morreu, Jesus, mas ele ressuscitou e está em mim. Então, ele não morre mais. Se ele não morre mais, eu não me desvio mais. Cai como uma bomba na nossa cabeça, né? Porque eu não posso estar no meio entre o mundo e entre Cristo. Porque ele me deu uma nova natureza, que é a dele. Que é o que nós temos ouvido e aprendido aqui quase todos os cultos, ou melhor, todos os cultos. Tudo isso apontava para Jesus, o maior libertador da história, que é o que nós lemos em Colossenses 1:13. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar onde estávamos cativos e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Não é simplesmente para o reino, não, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ainda completa a frase, que é algo fantástico. Um juiz imortal, que morreu, mas ressuscitou. Ele morreu porque ele tinha um propósito de nos dar uma nova natureza. Por isso ele morreu, para nos reconciliar novamente com Cristo. E na sua ressurreição, nós temos hoje uma nova natureza. Nós temos hoje Cristo dentro de nós. Então, quem são os libertadores hoje? Põe a mão assim. Porque falar nós, às vezes, é fácil. Põe a mão aqui ou na cabeça e diga: eu, hoje, sou o libertador. Eu, hoje, sou libertador. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Hoje, quem são os libertadores? Diga eu. Isso aí, a responsabilidade fica maior. 1 Pedro 2:1. Não, peraí. 1 Pedro 2:9. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo fez o sacrifício completo. Cristo fez o sacrifício completo e nos deu uma nova natureza, nos deu o Espírito Santo para viver em nós. Então não podemos viver entre o mundo e Deus. Preciso decidir se eu vou ser o povo ou se eu vou ser o libertador.
O povo estava entre Deus e o mundo o tempo todo. Dependia da circunstância, dependia de todas as coisas para estar ou em Deus ou estar no mundo, desobedecendo a Deus. Então eu preciso decidir se eu vou estar ou vou ser do povo ou eu vou ser o libertador. Aqui Deus levantava os homens, levantava um libertador. Hoje todos nós podemos ser libertadores. Da onde você for, na sua casa, no serviço, todos nós somos levantados como libertadores. E falando de ser um libertador, aqui fala que eles eram levantados como libertadores para conduzir o povo, chamados por Deus para conduzir um povo. Só que quando falamos de libertador, estamos falando de todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando de conduzir um povo, que são pessoas, de ajudá-las a chegar a Cristo, falando de influências de circunstâncias e de problemas, de sentimentos, de pensamentos, de casa, de serviço, de todas as áreas da nossa vida. Aí você fala assim, mas aqui está escrito que eles eram chamados para conduzir um povo. Para conduzir um povo. Só que dentro desse conduzir um povo, eles tinham que fazer exclusivamente a vontade de Deus. Então a vontade deles era de Deus, o sentimento deles era o que Deus os direcionava, tudo era direcionado por Deus. Então libertador não é somente conduzir pessoas, mas é principalmente fazer aqui dentro de nós, para nós conduzirmos pessoas. E o que Deus tem levado-nos a esse tempo, como disse o Carlinhos, é nos libertar, primeiro por dentro e depois vir por fora. É nos fazer libertadores. Aí eu coloquei aqui de algumas coisas. Fazer libertadores. Só que antes disso, das nossas vontades, deixar as nossas vontades, eu quero te fazer pensar. Eu quero fazer você pensar numa coisa. Nós temos uma alma, nós somos um corpo, nós temos alma e um espírito, certo? Corpo, alma e espírito, alma e corpo. Na nossa alma está o nosso sentimento, estão as nossas emoções, está o que nós queremos, desejamos, pensamos, sentimos. Correto? E no nosso espírito está tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. Nosso espírito está pronto. E o Espírito Santo de Deus, ele vem e fala com o nosso espírito. Presta atenção, vem aqui. 4 pessoas, por favor, aqui. Vem, Caio, pode vir, Caio. Corre aqui, Caio. Vem aqui. Isso. Falta um, vem, Diego. O Diego me ajudava muito. Vai voltar a me ajudar. Então, ó, você fica para lá. Para lá. Isso aqui. Você fica no meio, fica mais para lá. Mais um pouquinho. Aqui está um corpo, ok? É o corpo. Ali é a alma e aqui é o espírito. Você fica um pouco mais longe. Daqui a pouco você vê. Então aqui está formado um homem. Está nos formado a nós. Tem o corpo, ali é a alma, que é o nosso sentimento, emoções, vontade. Aqui está o nosso espírito. Ok? Aí o Espírito de Deus, vem cá, Caio. O Espírito de Deus, ele fala no nosso espírito. Gruda aqui. Isso. O Espírito de Deus fala no nosso espírito. Agora eu te pergunto uma coisa. Qual é mais confiável? Nós confiarmos na alma, no nosso sentimento, nossas vontades, ou no nosso espírito? No nosso? Concordam todos com isso? O nosso espírito, que é onde está ligado o Espírito Santo de Deus, que o que Deus tem, ele passa para o espírito, que passa para o nosso espírito e passa para a nossa alma e o nosso corpo.
Só que eu coloquei dessa forma para você pensar. Às vezes eu tenho sentimento, eu tenho vontade, eu quero fazer algumas coisas. Só que a primeira coisa que eu preciso ver é, eu posso confiar na minha alma sozinha? Ela está só. Agora eu posso confiar naquilo que o meu espírito está, naquilo que está dentro do meu espírito? Posso? Então eu preciso pensar. Quando vier sentimentos, quando vier as emoções, quando vier as vontades, estão dentro da palavra? É aquilo que Deus tem para mim? Se não for, então ouça apenas o Espírito. A alma não é confiável. O Espírito Santo não fala com ela, o Espírito Santo fala com o Espírito. É o mais confiável para nós ouvirmos. Só para nós entendermos isso. E coloquei aqui alguns exemplos de libertadores. A gente conversava ontem com o Marcelo, né, algumas pessoas, a gente falava, e o Marcelo disse assim, do exemplo de um senhor, que o senhor dizia assim, qual que é a religião do rapaz? A maçonaria. Não, o rapaz que falou, né? Falou, eu tenho um amigo, né? Tem um amigo que é da maçonaria e ele está muito bem. Isso. Aí nós conversávamos e o Marcelo, não sei nem se eu podia falar, mas é um exemplo. E o Marcelo falou assim, eu quero chegar a isso. Das pessoas olhar para mim e falar assim, o Marcelo é cristão e ele está muito bem. Isso é um libertador. E quando eu estudava sobre isso, eu lembrei do que nós falávamos ontem à noite. De desejar que as pessoas olhem para nós e digam, ele é cristão e ele está muito bem. Ele é cristão e ele tem a resposta para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu estou procurando. E não simplesmente ele é cristão e não me paga. Ele é cristão e, né, só fala bobagem. Não, ele é cristão e ele faz a diferença. Aí eu coloquei assim, devemos dentro de casa agir como vencedores, como guerreiros que já venceu. Mesmo ainda não vendo a vitória, mas crendo no Deus que prometeu. Mesmo dentro de casa, nós sermos libertadores, acreditando naquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, da palavra que Deus tem ministrado a cada um de nós. Mas ninguém acredita. Se Deus colocou em você, acredite você e declare você. Uma hora ela se concretiza, uma hora ela se realiza. A palavra de Deus é verdade. Se Deus nos deu uma palavra, independente se o mundo não acredita nela, eu preciso acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso olhar para mim e crer dentro da minha casa e agir como vencedor. Em alguns desses juízes, desses libertadores, quando eles iam à guerra, que eles venciam, sempre tem em seguida dizendo assim, e houve 40 anos de paz, e teve um deles que houve 80 anos de paz, houve tantos anos de paz, depois que eles venceram. Queridos, a paz mora dentro de mim e de você. Então, aonde eu estou, a paz tem que se manifestar. O tempo todo, mas eu não estou conseguindo. Então, eu preciso, na minha entrega por Deus, intensificar ela. Porque a paz está dentro de nós. Ela precisa se manifestar. Então, aonde eu chego, chega a paz. Aonde eu chego, chega o amor, chega o perdão, chega a alegria. Aonde eu chego, aonde eu estou. Então eu preciso decidir se eu vou estar no meio do povo, reclamando e dizendo, ou eu vou ser um libertador dentro de qualquer situação. Tem um deles que a Bíblia, ela
tudo que está nela tem um propósito, né? E tem um deles que é o Eude. Ele foi um dos libertadores dos os Moabitas. E tinha o rei Eglon. Ele fala assim, e Deus, depois que o povo se arrependeu, Deus levantou um libertador, Eude, esse era canhoto. Se você for ler, esse era canhoto. Agora, por que descrever que ele era canhoto? Para quê? Na época das guerras, né, quando eles iam para a guerra, na época lá atrás, hoje não, hoje os canhotos, né? Hoje escreve bem, faz um monte de coisa, tem habilidades, né? Né, Alice? Pastor também é canhoto, pastor Ricardo. Tem habilidades, mas na época não. Na época não era assim. Quem era canhoto era considerado que não tinha habilidade por não fazer as coisas com a mão direita. Por isso é escrito. Não é só quiseram colocar ele a canhoto. Não, na época os canhotos não tinham muito a credibilidade. E por não ter, ele falou, eu vou levar um presente para o rei. E ele não despertava ameaça nenhuma. Por o rei dizer, ele é canhoto, não tem habilidade. Deixa ele entrar. E ele entra no palácio, só que os que eram destro, né, que fala, eles colocavam a faca aqui, na perna esquerda. Então, quando ia guerrear, eles tiravam daqui e faziam assim. Esse homem aí, ele colocou na perna direita. E ninguém percebeu. Por não ter habilidade, e por ninguém colocar nada na perna esquerda, era só na direita. Ou melhor, na perna direita era só na esquerda, porque tinha que pegar assim. O dele ficou na perna direita. Então, quando ele chegou perto do rei, lá eles conversaram, entregou o presente, ele falou que tinha um segredo para contar e tudo. Ficou só os dois dentro dos aposentos. Os soldados todos saíram, mas saíram porque ele não tinha ameaça nenhuma. Aí ele pega com a mão esquerda, ele tira a faca e ele mata o rei. Esse aí, eu acho que foi 80 anos, se eu não me engano, foi ele em paz. E ele conseguiu derrotar um grande império. Tanto que ele matou o rei, sumiu, ninguém nem achou. Quando foram descobrir, o rei já estava morto fazia tempo. Aí por que colocado dessa forma? Porque não importa a habilidade que você tenha, se Deus te colocou, Ele vai te usar com ela. Ele era desconsiderado, ele era considerado alguém que não tinha habilidade para a guerra. Mas Deus deixou claro que não importa, eu coloquei em você, porque foi Deus que fez ele um canhoto. Nasceu assim. E Deus colocou ele e usou dessa habilidade, aproveitando da situação, e matou um grande rei. Então, não importa o que eu tenho, não importa o meu jeitinho, não importa se eu sou calmo, se eu sou quietinho, se eu falo bastante, se eu não falo, não importa. Deus vai tratando de cada um de nós e Ele vai nos usar naquilo que Ele colocou em nós. Eu coloquei aqui, devemos chegar ao nosso serviço na empresa como vencedores, alegres, sempre olhando as coisas boas, e não entrando em rodas para falar de ninguém, nem da empresa, mal de ninguém, mal da empresa. Nós somos libertadores, queridos. E o libertador não entra numa roda para falar de ninguém. O libertador não entra para falar da empresa. A empresa pode estar ruim. O libertador, na boca dele, sai palavras de bênção, sai palavras de alegria, sai palavras de paz. É o que ele manifesta porque é o que está dentro dele. Eu quero que nós entendamos hoje que aquele povo não tinha dentro deles o que nós temos. Eles não tinham Cristo em nós. Eles não tinham no espírito deles, tanto que o espírito deles estava morto. Ressuscitou, teve vida depois da ressurreição de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nosso espírito volta a ter vida.
Então eles não tinham. Eles viviam, por isso que eu coloquei para vocês verem a alma, o espírito e o corpo. Eles ouviam a alma. Não tinham o Espírito Santo falando no espírito deles, não tinha. Era só a alma. Por isso que eles estavam bem, vinha a circunstância, eles erravam, eles falhavam, eles desobedeciam ao Senhor. Porque eles iam pelo que eles sentiam, pela vontade deles, pelo medo, pela insegurança. Eles iam pelo que a alma dizia. Hoje nós podemos escolher. Eu vou ouvir a minha alma ou eu vou ouvir o meu espírito? Aquele que inclina para a alma tem sérios problemas. Quando ela não está ligada ao espírito. Tem que estar tudo ligado. Que apareça Cristo em todas as nossas atitudes. Entenda isso. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus no seu espírito. A menos que você ainda não aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se tiver alguém que não fez isso, no final faça correndo para que o seu espírito possa ouvir o Espírito Santo de Deus. As atitudes precisam revelar Cristo. Eu sou um libertador, então as minhas atitudes precisam revelar Cristo. Feche os olhos um pouquinho, só um pouquinho. Como eu coloquei aqui o corpo, o espírito e a alma. Que o Espírito Santo possa tratar no nosso espírito quão grande é essa verdade. Mesmo que o que eu estou declarando, com o que eu estou acreditando, não aconteceu ainda. Mas se eu continuar declarando a verdade de Deus para mim, vai se realizar. É isso que precisa estar na nossa mente. Por isso que eu pedi para você fechar os olhos. Eu sou libertador. E aonde eu chego, tem que chegar a liberdade em Cristo. Aonde eu chego, todas as trevas precisam ir embora. Porque chegou a luz. Chegou a alegria, chegou a paz. Agora olha aqui para mim. Primeira decisão que eu preciso tomar hoje é: eu quero ser um libertador? Eu sou um libertador? Eu assumo isso? Ou eu vou ficar no meio do povo? Aonde vai e volta, sobe e desce, vai e vem, vai e vem. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou ruim, depende da situação, eu estou bem, depende da situação, eu estou ruim. Isso é vida para alguém, gente? Precisamos assumir o nosso posto de libertadores. Aonde Cristo reina através de nós, aonde nós chegarmos. Aonde Cristo reina dentro da sua casa, porque você está lá dentro. Ah, mas você não conhece a minha casa, pastora. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo, que está em você e o que Ele pode fazer. Eu conheço Ele. E eu sei o que Ele pode fazer. Conheço quem está dentro de você, o Espírito Santo. E eu sei o que Ele pode fazer. Através de você. Através de você as trevas vão embora. Através de você a alegria chega. A paz reina. Através de você as palavras negativas não têm poder. É aquilo que o pastor falou, através de mim tudo vai mudar. Porque eu sou libertador. E eu quero passar um pedacinho de um filme. Que eu lembrei desse filme. Falei, eu preciso passar esse filme. É um pedacinho de um filme que eu gosto demais.
E eu já assisti esse filme, sei lá quantas vezes. Ele é baseado numa história real, acho que todos vocês devem ter assistido. Que é Derrubando Gigantes, Desafiando Gigantes. É baseado numa história real. E esse pedaço do filme que eu vou colocar tem um deles da equipe. Eles estavam perdendo, né, vários jogos e iam para o final. E um dos principais, assim, o mais forte deles, da equipe, estava bem desanimado. E aconteceu essa cena. E depois disso eles venceram e derrotaram todos os outros e saíram vencedores. E eu quero que você escute, aí vai ter que pôr o áudio. Tá bom? Pode apagar tudo, por favor. Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que ele o melhor de si, entendeu? Tá. Momento claro. Tá legal? Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Pode, mais uma coisa, vai fazer isso tentando. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora você faz. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Ele tá muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Deu melhor que si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock? Não para. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto eu fizer tudo. Vamos, continue. Isso aí. Vai, não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Deu melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo, vai encontrar mais força, não desista, Brock, você consegue, você tá indo bem, continue, cara, continue, vamos lá, garoto, você consegue, até melhor que si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue, agora é só o coração, não pode parar, Brock, vamos lá, você consegue, vamos lá, continue. Tá doendo. Eu sei que está, mas não desista, Brock, você tá chegando, Brock, não desista, continue, vai, Brock, mais um pouquinho, você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Dá melhor de si! É só coração agora! Não vai! Você vai conseguir! Vai! Eu cheguei aos 50. Eu cheguei a não aguento mais. Olha, Brock, você lutou o campo inteiro. Você é o jogador mais influente deste time. Se entrar por aí derrotado, eles vão mandar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça um favor, eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso voltar com você? Pode. Treinador. O que é, Jerry? Eu peso 68. Ouviu? Entenderam o filme? Isso é baseado numa história real. Isso aconteceu. No final, eles ganharam o campeonato. Eu vejo o Espírito Santo fazendo isso. Falando, não para, continua. Continua, você vai chegar no final. Continua, não para. E aquilo que a gente fala do Espírito, ele está nos ajudando o tempo todo.
Ele está em nós para nos ajudar a continuar. Ele vai até o final conosco. Só que ele faria melhor do que esse treinador. Ele carregaria o peso meio a meio nas costas junto conosco. Ele não nos deixa carregar sozinho. Eu carrego sozinho se eu não me tornar um libertador. Porque aí está tudo nas minhas costas. Como libertador, ele está comigo, me ajudando. E ele carrega junto comigo. Eu chego a falar dele para outras pessoas, a levar outras pessoas a aceitar a Cristo. Só que ele começou primeiro a fazer em mim. Eu decidi ser um libertador. Querido, o que Cristo está fazendo conosco é nos levar a entender quem nós somos. Quem nós somos. Eu lembrei de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, que foi algo fantástico. Eu estava na cozinha, fazendo algumas coisas, fazendo almoço. E o pastor estava na sala, no sofá na sala. E eu lembrei de algo na cozinha, cozinhando. Eu lembrei de algo. E eu, empolgado, falei, eu preciso falar com ele sobre isso. Lembrei. E eu fui para a porta, para sair na sala. E o Espírito Santo falou assim para mim, para. Eu dei uma brecada na porta. Eu ouvi nítido uma voz falando assim, para, agora não. Aí o pastor estava na sala, quietinho, estava ali, sentado. E parei, falei, mas por que eu não posso ir? E o Espírito falou assim para mim, eu estou falando com ele agora. Se você for falar, vai atrapalhar. Falei, entendi, estou voltando. Voltei, falei, a hora que eu puder falar, o senhor me avisa. E depois o pastor chegou na cozinha e falou assim, você não sabe o que Deus estava me falando ali agora. Eu falei, eu não sei o que, mas eu sabia que ele estava falando. Eu não sei o que ele te falou, mas que ele estava te falando eu já sabia. E contei para ele. Querido, o Espírito Santo, ele cuida da nossa vida nos detalhes. O que Deus está fazendo conosco é nos levar a entender. E a partir do momento que eu entendi, que eu assumi essa postura, eu viver baseado em quem eu sou. Diga, eu sou o libertador. Pode vir, Cleiton, por favor. Entender quem nós temos dentro de nós. Entender quem está falando conosco. E nesse filme eu imagino dessa maneira, o Espírito Santo, vamos. E ele fala uma coisa para aquele jovem, você é o líder. Se você estiver desanimado, todos estarão. Se você não acreditar, todos vão desacreditar. Então Deus escolheu cada um de vocês que estão aqui como libertadores. Então se você estiver desanimado, toda a sua casa vai estar. Se você estiver desanimado lá na empresa, toda a empresa vai estar também, porque você é um libertador ali, você é um libertador na sua própria vida. Quando eu tomo uma posição, eu sou um libertador, eu começo a me libertar, ou Deus começa a me libertar de mim mesmo. De mim mesmo, dos meus sentimentos, das minhas vontades, que muitas vezes estão fora da palavra, daquilo que Deus quer de nós. Daquilo que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. Você vai se colocar em pé. Pode apagar.
E você vai fechar seus olhos. Se você quiser, por favor. E você vai olhar para o seu espírito. Ele nos direciona em todas as coisas. E você vai dizer ao Senhor se você quer ser e assumir a postura de um libertador. Assumir a postura de quem você é em Deus. De quem você é em Deus. E o que Ele pode fazer em você e através de você. O que Ele pode fazer em você e através de você. Eu quero que você fique livre nesse momento. Em pé. Se quiser ficar sentado também. Se quiser ficar ajoelhado. Se quiser se entregar ao Senhor. Mas deixa o Espírito Santo tratar em você que você é um libertador. Por mais que você não queira, eu vou dizer até o final, todos nós somos levantados e escolhidos pelo Senhor como libertadores nesse mundo. Para guerrear. E mesmo não vendo a guerra ainda, como nós queremos, mas crendo naquele que nos prometeu. Se você quiser, dobre o seu joelho agora, mas se entregue ao Senhor, faça alguma coisa que mostre essa entrega ao Senhor. Fale com Ele. Em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento nessa noite. Abra o nosso entendimento. Que a palavra possa cair em terra fértil. Que nós somos essa terra fértil nessa noite, todos nós. E essa palavra caia nessa terra fértil e ela dê frutos. Talvez algo mais rápido, algo simples, de poucos minutos, mas que nos faça entender que nós somos libertadores. Que o que nós portamos é algo tão especial. Que nós podemos fazer a diferença onde nós chegamos. E não forçar nada, mas manifestar o que já está dentro de nós. Manifestar o que vai dentro de nós, que é o Senhor Jesus. Com tudo que o Senhor conquistou naquela cruz. Move os nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Move os nossos corações, Espírito Santo. Nós podemos chegar até o final e vencer todas as coisas. Já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. As luzes que libertou.
Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no teu Espírito, e adotados como filhos. Aleluia! Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo, tem uma grande família, batizados, fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo, tem uma grande família, batizados por teu Espírito. Vamos Abba, nós somos teus para sempre, para sempre. Nós somos teus pra sempre. Aleluia. Paizinho, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no sentido do seu coração. E você poderia liberar uma frase ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou um libertador. Eu sou um libertador. Você pode dizer isso sem medo. O Espírito Santo está conosco. Não olhe o seu sentimento agora. Não olhe o medo. Não olhe a insegurança. Ou a dúvida agora. Não. Dá atenção àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E não sentimentos, muitas vezes, que querem roubar aquilo que Deus está colocando dentro de nós. Se veja um libertador. Diante da situação, se veja um libertador nessa noite, uma libertadora da sua casa, no serviço, deixando Deus te libertar por dentro para manifestar aqui fora. Eu sei que Deus está tratando em vários corações nessa noite. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Eu te faço um libertador dentro da sua casa. Eu te faço um libertador para os seus filhos. Eu te faço uma libertadora para o seu marido, para a sua esposa. Eu te faço um libertador de si mesmo, dos medos, da depressão, da dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Paizinho.
Que esse entendimento venha abrir o nosso. Que haja um entendimento na nossa mente. Que haja um entendimento no nosso coração. Que haja esse entendimento, Senhor, para onde o Senhor está nos levando. A manifestar o Teu reino. A manifestar a Tua glória. A manifestar o Teu poder, o Teu amor. Através do que eu toco, do que eu falo, para onde eu ando, o que eu faço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau. Comece a exaltá-lo. Comece a bendizer o Teu santo nome. Comece a dar glória, Senhor, e majestade ao nosso Deus, que nos faz libertadores dessa noite, libertadores dessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que milagres aconteçam através de você, Deus, através de você, em nome de Jesus. Que milagres aconteçam através das palavras que vão sair da sua boca, liberadas pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Randalababaieri, Andalabachou, Xarandiriaço, Rababaieri, em nome de Jesus, aonde eu tocar, com quem eu falar. Oh, manifeste-se através de nós, Senhor. Manifeste-se através de mim. Manifeste-se através de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos Deus. Pra sempre ter. Olha aqui para mim. Que milagres aconteçam através de você. Que milagres aconteçam quando a palavra que sair da sua boca for liberada pelo Espírito Santo de Deus. Que milagres aconteçam quando você tocar em alguém orando por curas e milagres. Que milagres aconteçam quando você chegar perto de alguém que talvez não possa nem falar de Jesus, mas ao chegar perto, a manifestação do Senhor vai acontecer. E as pessoas olharão e dirão: você é cristão e você está bem. Você é diferente. Às vezes a pessoa não vai saber dizer, mas você vai dizer que eu tenho Cristo em mim. Ele está aqui, eu tenho Cristo em mim. Queridos, que o medo de orarmos possa sair de dentro de nós. Que o medo de eu vou orar, mas se não acontecer, o se não acontecer vai embora. Eu vou orar e vai acontecer. Aí você fala, mas e se não aconteceu? Continua orando. Porque em Deus está feito. Eu preciso me entregar intensamente ao Senhor, para que o que tem nele venha crescer dentro de mim, ao ponto de manifestar aqui fora.
Que o medo saia da nossa vida nessa noite. O medo de falar, o medo de expressar o Senhor. Não olhar, não precisar nem falar, só não olhar. A pessoa dizer, ou começar a chorar só de olhar para você. Mas o que você fez nada, eu só olhei através dos olhos de Cristo. Foi isso que eu fiz. Eu só falei através da boca de Cristo. A minha só foi um meio, mas quem falou foi Ele. Quem fez foi Ele. Eu só estou aqui para fazer, Deus, o que o Senhor quiser fazer. Como libertador. Como um libertador, uma libertadora. Porque nós somos mulheres também libertadoras. E no meio dessas, teve duas. No meio dessas 12, uma era juíza, que era Débora. Que venceu, foi com o rei para a guerra. E a vitória veio através dela. E a outra matou um rei. Ela conseguiu matar um rei, uma delas. Ela não era juíza, não. Ela só servia ao povo de Israel. Ela só servia ao Senhor, ó. Só. Então podemos ser jovens libertadores, mulheres libertadores e homens libertadores. Agora você vai levantar sua mão, por favor. E você que recebe essa palavra no seu espírito, você vai aplaudir ao Senhor. Você vai abrir os seus lábios e exaltar ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia, papai! Oh, louvado seja o teu nome! Louvado seja o teu nome! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você vai ser libertador de quem está perto e de quem está longe também. Em nome de Jesus. Você vai estar em casa e vai lembrar de alguém. Eu preciso ligar para alguém. De repente, você lembrar de alguém é para orar por aquela pessoa, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa, manifestar Deus de alguma forma para a pessoa, mas ela está lá do outro lado do mundo. Tem um celular, meu tá ali, que eu posso usar. E isso acontece muito. Às vezes eu estou em casa e eu lembro de alguém, aí eu mando uma mensagem na hora, a pessoa me responde, pastora, eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, eu estou aqui em casa, está assim, assim, assim. Chegou na hora exata. Deus vai te usar dessa forma também, irmãos. Vão aproveitar o celular e fazer acontecer. A gente usa ele de tantas formas. Mas eu não sei se é para mandar mensagem ou não. É a mensagem de bênção? É, então mande. Eu estou na dúvida, não tenha dúvida, manda. Vai ser bênção para a pessoa de qualquer jeito. Eu não sei se ela está precisando, Deus sabe. Se Deus está colocando no seu coração, é para você fazer. Ele está querendo te usar naquele momento como libertador para a vida de alguém. Senta um pouquinho. As crianças vão estar apresentando algo. Espera aí. Eu só quero dar os avisos antes.